Sejam bem-vindos ao nosso episódio 24. Hoje nós vamos tratar sobre missão coletiva exige unidade. Lembrando que nessa terceira temporada nós estamos falando sobre clareza na missão. E o texto bíblico de hoje está lá em João 17, no versículo 21, que diz assim: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse texto deixa de forma explícita que Jesus ele orou, mas ele orou por um assunto em específico, que é a unidade, porque a divisão ela enfraquece o testemunho. E mais do que isso, ela enfraquece uma visão, ela enfraquece uma estrutura e pode até mesmo derrubar grandes e grandes ministérios. Se Jesus está orando por unidade, clamando ao Pai por unidade, ele está, de certa forma, desqualificando a divisão. Mas antes de falar sobre a unidade, eu quero falar um pouquinho da divisão. A divisão ela tem alguns aspectos que são relevantes de ser tratados aqui, que o primeiro é o triunfo do ego. E esse triunfo ele vem exemplificado pelas divergências teológicas, pelas vaidades e muito mais do que isso, pelas disputas e rivalidades. A divisão também ela abre porta para o inimigo. Você sabe por quê? Porque uma igreja dividida gasta mais energia combatendo a si mesma do que cumprindo a missão no mundo. Agora, falando a respeito de unidade, a unidade ela não é uniformidade. Ou seja, a unidade ela não significa que todos pensem igual, mas que todos amam o mesmo Senhor acima de todas as suas próprias opiniões. Um outro aspecto muito interessante é que a unidade ela possui um DNA, e o DNA é o DNA do corpo. Um corpo que luta contra si mesmo não é um exército em treinamento, é um organismo em colapso. Ou seja, é aqueles que guerreiam contra eles mesmos, né? Um exemplo disso são as doenças autoimunes, que são doenças que estão lutando contra o seu próprio corpo. Mas eu não posso deixar de te lembrar que para você caminhar em unidade, é necessário cooperação, e uma cooperação mútua. E só as pessoas que são maduras emocionalmente conseguem sim caminhar em unidade, porque a unidade fala muito de um coração de servo, fala muito de unidade, fala muito de sinceridade e, mais do que isso, submissão uns aos outros. E o meu conselho para você hoje é: prefira construir pontes a levantar muros. Isso é um desafio enorme, você construir pontes ao invés de levantar muros, porque construir muros é muito mais fácil ficar recluso dentro da sua estrutura do que construir pontes e permitir acessos às pessoas. E minha pergunta para você hoje, no nosso tempo de reflexão, é: você promove unidade ou reforça a distância? Anota aí no seu bloco de notas, com seu papel e sua caneta, e coloque em reflexão como anda a sua missão. A sua missão coletiva, ela exige sim unidade e não tem como fugir disso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir.